Seja bem-vindo ao Saber Direito Responde, um programa aqui da nossa TV Justiça. Meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil, sou professor de mediação e arbitragem. E, neste momento, terei enorme prazer de responder as perguntas dos internautas, dos nossos alunos, que sempre entram em contato conosco. Portanto, eu conto muito com a sua participação e com a sua atenção. Não muda de canal, fica aqui mesmo. São pontos interessantes. Eu tenho certeza que essas perguntas só vão engrandecer o nosso conhecimento. Ok? A primeira pergunta que eu tenho aqui vem lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, da Ângela Machado. Um grande abraço para Foz do Iguaçu. E a pergunta é a seguinte: olá, professor, os mecanismos alternativos para a solução de conflitos são eficientes? Os mecanismos alternativos para a solução de conflitos são eficientes? Afinal de contas, esse é o nosso tema, né? O nosso tema é efetivamente esse. Mecanismos alternativos para a solução de conflitos. E a pergunta são eficientes? Funcionam? No fundo, a preocupação dela é a seguinte: se eu orientar um cliente meu a procurar um mecanismo alternativo, ele vai ficar satisfeito? Ele pode ficar seguro com isso? Sem dúvida alguma. Não há dúvida que os mecanismos são eficientes. Agora, eles são eficientes desde que todos aqueles que participem dele tenham conhecimento do que acontece, conhecimento do Instituto. Esta insegurança que nós temos, advém de um costume que nós temos da participação estatal em tudo na nossa vida. Em todos os setores, nós precisamos do Estado. Isso não é, efetivamente, culpa, entre aspas, da sociedade, do cidadão. Isso é um problema do próprio Estado. Que é ineficiente, muitas vezes, onde deveria atuar, e onde atua, muitas vezes, exagera na busca pelo poder. Poder significa controle. E o controle nem sempre é necessário na atividade jurisdicional. Tanto isso é verdade que o próprio CNJ, o STF vem colaborando e muito com esses mecanismos alternativos, incentivando esses mecanismos alternativos, entendendo ser esses mecanismos absolutamente eficientes, absolutamente seguros. Só que, para tanto, nós precisamos utilizá-los. Então, a negociação pode ser utilizada muito bem, a mediação, a conciliação enquanto mecanismo alternativo, tudo isso poderá ser utilizado de forma eficiente. Portanto, eu garanto, Ângela, pode utilizar, pode buscar um mecanismo alternativo que você ficará satisfeita. Vamos lá, próxima pergunta. E vem de Santos, meus amigos lá de Santos, é o Diego Naves, lá de Santos. Professor Fábio Mena, eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida, Diego? É a seguinte, ele pergunta: a nossa sociedade está madura para entender que existem soluções extrajudiciais para dirimir conflitos? Obrigado a você, Diego. Essa é uma preocupação interessante, né? Veja que na primeira, o pessoal de Foz do Iguaçu perguntou se era eficiente. Na segunda, se a sociedade está madura para isso. Não posso dizer que a nossa sociedade está pronta para receber todos os mecanismos, ou a sociedade como um todo está pronta. Acho que alguns segmentos estão mais próximos disso. Isso não quer dizer que esses mecanismos alternativos sirvam apenas para uma parcela da sociedade. Não, tem que servir para todos da sociedade. Agora, claro, aquele que tem mais acesso às informações, naturalmente tem mais conhecimento disso e, consequentemente, mais maduro. Não tem aquela máxima, né? A gente só gosta daquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode avaliar como é que funciona um mecanismo como esse. Mas se a gente conhece, a gente começa a ter condições de avaliação. E tendo condições de avaliação, a sociedade vai amadurecer nesse sentido. O que nós precisamos é de programa como este, o que nós precisamos é de professores divulgando nas universidades, o que nós precisamos é da ajuda do CNJ com divulgação que nós temos aí pela televisão, em vários programas. O que nós precisamos é a ajuda dos ministros do STF e do STJ nesse sentido. Maduros, por completo, ainda não. Falta muito, mas nós estamos no caminho certo. Isso eu posso te garantir. Ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Que vem lá da Tereza Martins, que é de Petrópolis. Lugar maravilhoso, né? Petrópolis. Olá, professor. Quais são esses mecanismos? O senhor poderia fazer um breve relato deles? Você que assistiu
ou vai assistir o Saber Direito Aula, lá nós detalhamos todos esses mecanismos. Mas nós temos a negociação, nós temos a mediação, a conciliação, a arbitragem e alguns mecanismos extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil, como a consignação em pagamento, como o divórcio e inventário extrajudicial. Todos eles têm um ponto em comum: não tem a participação do Estado. Não tem a participação do Estado. E outro ponto em comum que existe entre todos: vontade das partes. Vontade das partes. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Na negociação eu não tenho efetivamente um intermediário. Pode até existir intermediário, mas na verdade a negociação é feita diretamente entre as partes. Na mediação tem o mediador que vai procurar aproximar as partes no encontro da verdade. E na conciliação eu tenho ali um conciliador que procura fazer um acordo. Na arbitragem, um cidadão, que é o árbitro, que procura resolver o conflito. Tá? É um breve relato, como você pediu, mas assista sim o Saber Direito Aula para você ter mais detalhes sobre isso. Ok? Mais uma pergunta, que é do Érico. O Érico é de Belo Horizonte, o Érico Risseto é de Belo Horizonte. Um grande abraço para Belo Horizonte, não é? Minas Gerais. A arbitragem é recente no Brasil? Por que a lei de arbitragem surgiu apenas em 96? Uma linha, por questão política, por questões políticas. A arbitragem, como ela é hoje, só surgiu em 96. No entanto, a arbitragem ela é um instituto que há muito tempo existe no Brasil, com outro contorno, num outro contexto. Antes a arbitragem não era autônoma, a arbitragem dependia da homologação judicial, a arbitragem dependia efetivamente da participação do Estado. Com o advento da lei 96, por conta efetivamente do Tratado de Assunção, por conta do Mercosul, não é? Esta lei trouxe a arbitragem autônoma, trouxe uma arbitragem independente do Poder Judiciário, deu ao árbitro poderes na sua atuação e deu, principalmente, a sentença arbitral, né, ao caráter de coisa julgada. Ela faz coisa julgada. E aí a arbitragem tomou muito espaço, ela é fundamental no nosso ordenamento jurídico. Acabaram as perguntas, professor? Não, não acabaram. Agora nós vamos para o intervalo. Tá? Nós vamos para o intervalo, vai ser rápido. Mas antes disso, olha, acesse www.youtube.com/Saber Direito Responde para você indicar para algum amigo para poder acompanhar conosco esse programa. Tá? Olha, youtube.com/Saber Direito Responde. Também estamos lá. O intervalo? É rápido. Daqui um segundo estaremos de volta. Voltamos aqui no nosso segundo bloco desse Saber Direito Responde, cujo tema mecanismo, nós estamos discutindo os mecanismos alternativos para a solução de conflitos. Se você não assistiu o primeiro bloco, meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil, de mediação e de arbitragem, e estamos aqui nesse momento muito rico para todo e qualquer professor, que é responder perguntas de alunos, de internautas pelo Brasil inteiro. Acompanhe, vale a pena. O Fúvio Negreiros, que é lá do Maranhão, olha, de Imperatriz, meus amigos de Imperatriz do Maranhão, pergunta assim: é possível ainda se questionar a constitucionalidade da lei de arbitragem e de seus procedimentos face ao princípio do acesso à justiça? Muito bem. Veja, essa questão foi objeto de uma DIN, que ficou 5 anos em trâmite aqui no STF, cujo julgamento, desfecho, se deu em 2001. E neste julgamento, efetivamente, foi declarada a constitucionalidade dela. Por quê? Porque o princípio do acesso à justiça dá ao cidadão a possibilidade de escolher o Estado para dirimir o conflito. Isso não quer dizer que ele é obrigado a escolher o Estado. Ele pode optar por outros caminhos. Ele pode escolher outros caminhos. Então o STF entendeu que não há efetivamente um monopólio do Estado, que existem situações em que eu tenho mecanismos alternativos. No entanto, mesmo com esta decisão do STF, ainda hoje, por incrível que possa parecer, de vez em quando aparece um julgado esparso pelo Brasil e que o juiz diz que é inconstitucional no entendimento dele. Porque fere o princípio do acesso à justiça, porque fere o princípio do contraditório, porque fere o devido processo legal, porque fere algum princípio.
E aí ele diz que é inconstitucional. É claro que é descabido. Não há súmula vinculante sobre o tema e nem precisa de súmula vinculante. Porque já há uma declaração pelo STF de que ela é constitucional. Portanto, em que pese esses julgamentos esparsos, em que pese essas decisões isoladas, a arbitragem é constitucional. Você pode ter segurança na decisão de um árbitro, você pode ter segurança na decisão de um árbitro, você pode sim escolher a arbitragem, que aquela sentença vai produzir os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Vai produzir os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Tá certo? Então, essa questão da constitucionalidade está devidamente superada. Ok? Vamos à próxima pergunta? Vamos lá? Pompeia, o pessoal de Pompeia, aqui interior de São Paulo, a Ieda Paz. Ah, Ieda, tudo bem com você, Ieda? Muito bem. Por quais razões as pessoas deixariam, essa pergunta é muito boa, por quais razões as pessoas deixariam o Poder Judiciário para se socorrer da arbitragem? Em outras palavras, por qual razão o cidadão vai deixar de promover uma ação para procurar arbitragem? Se na ação ele sabe o que pode acontecer, se numa ação judicial ele tem a segurança do Estado, do juiz, se numa ação judicial ele tem a segurança de decisões, de sentenças, decisões interlocutórias, se numa ação judicial ele tem a possibilidade de recorrer, se numa ação judicial ele não precisa compor com outra parte, se numa ação judicial ele tem a lei inteira, as regras legais ao seu dispor. Por qual razão este cidadão vai escolher arbitragem? Ele vai deixar tudo isso para procurar arbitragem? A razão é muito simples. Vontade dele. E sabe por que ele tem vontade de optar pela arbitragem? Porque ele sabe que a arbitragem será processada por um árbitro. E que este árbitro conhece a matéria do conflito. Que esse árbitro é especializado naquela matéria. E não ocorre como no processo judicial, que o juiz, não tendo conhecimento técnico de outra área, e nem pode ter, tem que nomear um perito para resolver aquele conflito. A arbitragem, o árbitro, escolhido pela parte, entende da matéria. É especialista naquela matéria. Portanto, é muito mais seguro. A decisão será muito mais justa. Muito mais justa. Mas não cabe recurso. Não cabe recurso. Mas como é que eu posso escolher um procedimento que não tem recurso? Tem muitas decisões judiciais que não admitem recurso. Sabe por que ele vai procurar arbitragem? Porque é mais rápida. Porque não existem meios protelatórios. Porque ele quer buscar a verdade. Ele não quer se esconder através de um processo judicial. Porque, no fundo, na verdade, o que nós temos hoje são pessoas que se escondem atrás de processos judiciais. São pessoas que utilizam da lei para se proteger indevidamente. São pessoas que utilizam os advogados como escudo. São pessoas que utilizam o poder judiciário para esconder lá suas mazelas e os seus problemas. A arbitragem, isso não vai acontecer. E aqueles que querem encontrar a verdade não têm receio. Vão pela via arbitral. Ok? Próxima pergunta do Getúlio. O Getúlio lá de Goiânia, aí grande Goiânia, Getúlio Gomes. Qual a natureza jurídica da arbitragem? Essa resposta, inclusive, eu dei lá, já, se você ainda não assistiu, pode assistir, no Saber Direito Aula. Se você não assistiu ainda, procura no YouTube, você vai achar o Saber Direito Aula. Discutimos muito sobre esse tema. Qual a natureza jurídica da arbitragem? Nós temos, rapidamente, Getúlio, para que você entenda, 3 correntes. Uma que diz que a arbitragem é apenas e tão somente jurisdição, é atividade jurisdicional pura. Outra que diz que ela é apenas um contrato. E outra que diz que ela é mista, que ela se inicia como um contrato e termina como jurisdição. Efetivamente, a arbitragem envolve um contrato, porque a arbitragem envolve vontade das partes. E um contrato nada mais faz do que revelar essa vontade. Ponto. Mas isso não significa que o árbitro vá cumprir um contrato. O árbitro vai exercer jurisdição. O árbitro vai dizer o direito. O árbitro vai buscar a solução do conflito, pacificação social. E esse é o sentido da lei de arbitragem.
quando diz que a sentença arbitral se equipara a uma sentença judicial. Quando diz que o árbitro exerce as mesmas funções de um juiz de direito. Se o árbitro exerce as mesmas funções de juiz de direito, isso quer dizer que a arbitragem é jurisdição. Então, a Lei 9.307 adota a natureza jurídica publicista ou a natureza jurídica da arbitragem enquanto jurisdição. Excelente pergunta, muito importante mesmo. Veja bem, você acompanhou aqui essas respostas, mas quer indicar um amigo ou quer rever, não tem problema nenhum. Acesse o YouTube, www.youtube.com/Saber Direito Responde. Porque isso é um programa chamado Saber Direito Responde e você tem acesso a todas essas questões. Terminou? Claro que não. Tem mais um bloco. Assista o intervalo, é rápido e nós já voltaremos. Muito bem, terceiro bloco. Viu como foi rápido? Aqui é dinâmico. Aqui é bom, aqui nós aprendemos, mas de uma forma leve. Aqui nós aprendemos porque nós participamos e gostamos disso, não é? Vamos lá? Olha, se você ainda não viu meu nome, você não sabe quem eu sou? Fábio Mena, sou professor de processo civil, de arbitragem, de mediação, e eu tenho o maior prazer de estar aqui nesse programa Saber Direito Responde. Nesse último bloco, vou atender as últimas questões aqui dos nossos alunos. Foram tantas as perguntas, nós escolhemos essas como sendo aquelas de maior destaque, ou que mais foram feitas, também esse é um critério, e aguardo mais questões. Se você tiver outras perguntas a fazer, depois eu vou dar o nosso endereço eletrônico direitinho para você enviar, tá bom? Nós então separamos aqui a pergunta da Yoko Okamoto, de Brasília mesmo, me diz o seguinte: se um telespectador se interessar pela arbitragem e desejar resolver um conflito através dela, como deve proceder? Ela está dizendo o seguinte, quando ela fala assim, se um telespectador, ela está dizendo o seguinte: um telespectador leigo, um indivíduo que não é da área jurídica, um indivíduo que nunca estudou direito e não pretende estudar direito, mas gosta da área, tem curiosidade. Então, ele assiste os programas da TV Justiça, ele assiste o Saber Direito. Tanto o Saber Direito aula, quanto o Responde, quanto o debate. Ele gosta do Saber Direito porque isso acrescenta na vida dele. Aí ele ouviu tudo isso que foi explanado aqui nesse programa e falou: eu quero procurar arbitragem. Como é que ele deve proceder? Bom, primeiro você tem que procurar um advogado, porque o advogado é essencial também na arbitragem. Depois, esse advogado vai ter que conhecer essa área. Se ele não conhecer a área de arbitragem, procure outro, até que você será indicado a uma câmara de arbitragem. Mas acontece que a arbitragem não é unilateral. Se existe um conflito, se você tem um conflito com alguém, não pode ser criminal, não pode envolver direito indisponível, não pode envolver menores, mas se tem um conflito com alguém, um contrato, por exemplo, um conflito contratual, qualquer que seja esse contrato, você pode procurar a câmara arbitral, mas aí que está, precisa ser juntamente com a outra parte. Porque não existe arbitragem unilateral. Um quer e o outro não. Os dois, ambos devem querer. Para tanto, existe um instrumento, que é a convenção de arbitragem. Se no seu contrato, esse contrato objeto de litígio, não existir uma cláusula compromissória, não tem problema. Basta você e a parte contrária, nesta Câmara Arbitral, pactuar um compromisso arbitral. E aí, através desse compromisso arbitral, nós vamos instituir a arbitragem. A citação no processo judicial se equivale na arbitragem à sua instituição. E aí, então, essa Câmara Arbitral terá o seu regimento interno, e se você concordar com esse regimento, se você entender que o corpo de árbitros é satisfatório, se inicia um processo. Se você digitar nesses sites de pesquisas, Câmara de Arbitragem, certamente na sua cidade aparecerão muitas câmaras. Agora, cuidado! Assim como existem hospitais que não são idôneos, assim como existem escritórios de advocacia que não são idôneos, existem câmaras de arbitragem que não são idôneas. Então, há sempre a necessidade, cuidado, de se verificar efetivamente, quem compõe aquela câmara e a sua credibilidade. Certo? Ótima pergunta. Vamos à próxima? Eu estou lendo já aqui, olha, essa pergunta é muito legal, que é da Zélia Flores, que é lá de Gramado, meus amigos do Rio Grande do Sul, que cidade linda.
Gramado, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Zélia. A pergunta é, quais são as principais áreas de atuação da mediação? Veja que a Zélia mudou um pouco de assunto e trouxe a mediação. Quais são as principais áreas da mediação? Nós temos mediação no âmbito familiar, nós temos mediação no âmbito escolar, empresarial. E temos aquela questão da justiça restaurativa no âmbito criminal. Se você não sabe o que é justiça restaurativa, convido você mais uma vez a assistir o Saber Direito Aula, porque lá nós discutimos esse ponto. Nós discutimos bastante esse ponto. A mediação familiar, sem dúvida, hoje é a mais utilizada, é aquela que é mais implementada e é aquela que, de fato, apresenta melhores soluções no Brasil hoje. Ou seja, há este mediador, essa figura desse mediador, normalmente um psicólogo, alguém que trabalha na área social, às vezes até de serviços sociais, presta um serviço ao Poder Judiciário, ao próprio Estado, muitas vezes, ou a um particular, porque essa mediação pode ser judicial no âmbito de um processo, ou extrajudicial. Digo que a maneira, tanto na judicial quanto na extrajudicial, não tem a participação do Estado. Nós não temos aí a participação do juiz. O mediador que vai funcionar efetivamente, é o mediador que vai funcionar para tentar equacionar aquele conflito. A mediação é diferente da conciliação. Na conciliação, o conciliador procura fazer com que as partes cheguem a um acordo para resolver, não o conflito, o processo. Eu sempre digo isso, que na conciliação o que eu resolvo é o processo, não o conflito. Normalmente as pessoas não saem satisfeitas de uma conciliação, mas resolve aquele processo, então ela funciona, ela é eficaz, de fato tira algumas ações do Poder Judiciário, mas resolve o processo, não o conflito. Na mediação, o mediador vai procurar o quê? Solucionar o conflito efetivamente. Ele não vai solucionar só o processo, o conflito. Fazendo o quê? Mostrando às partes a necessidade da solução desse conflito. Mostrando às partes qual é a realidade delas. Mostrando às partes que o melhor caminho é encontrar a verdade. Isso funciona plenamente na área de família. Tá? Não se esqueça que o CNJ, através da Resolução 125 de 2010, procurou criar, estabelecer regras e critérios para a mediação. Dê uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Essa é a nossa última pergunta, que é da Samira, lá de Olinda, meus amigos do Pernambuco, estive aí há pouco tempo. Ela pergunta o seguinte, a Samira, qual a relação do Poder Judiciário com esses mecanismos alternativos? Qual a relação do Poder Judiciário com estes mecanismos alternativos? Qual é a relação? Depende muito do local. Muito do local. Nós temos regiões do Brasil que afastam totalmente esses mecanismos alternativos. Sabe por quê? Porque as experiências não foram positivas. Não foram positivas. Nós temos alguns estados em que a arbitragem era quase oficial. Era oficial, na verdade. E isso não foi uma experiência interessante, muitas fraudes, muitos desvios. E aí a própria população, a própria sociedade já afasta esses mecanismos alternativos. Em outros estados, a recepção é muito boa e só cresce. O que nós precisamos? Equilibrar isso. Precisamos demonstrar ao Brasil inteiro como é que é importante a aplicação desses mecanismos. E mais, mostrar ao Poder Judiciário, mostrar a alguns juízes, principalmente, de que o fato da parte escolher um mecanismo alternativo não faz dela, não faz com que ela não goste ou não faça com que ela desconfie do Poder Judiciário. Ao contrário, isso só vai valorizar o Poder Judiciário. Porque se eu tiro do Poder Judiciário uma boa parte das ações, isso significa que aquela pessoa que provocar o Judiciário só o fará porque há de fato a necessidade. O Poder Judiciário sempre será confiável. O Estado tem que ser sempre o nosso escudo, a nossa proteção. Isso não quer dizer que eu não possa buscar mecanismos alternativos. Pois bem, esse é o nosso Saber Direito Responde. Respondi algumas perguntas, repito, dentre muitas que nos foram apresentadas. Se você ainda tem dúvidas, se você quer continuar mandando perguntas, mande sim.
Mande sim, tá bom? Saber Direito, olha o e-mail, saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br, mande sua pergunta, fala tema, mecanismos alternativos, professora Fábio Mena, mande sua pergunta. E convida você também a assistir no YouTube todos os nossos programas, inclusive este, né? Acessa lá, www.youtube.com/saberdireito-responde. Foi um grande prazer estar aqui com você. Espero nos encontrá-los em uma próxima oportunidade. E muito obrigado.